Estamos quase no final do ano. Temos um gigante pela frente, 2023, que a gente não sabe o que vai acontecer. E diz a palavra, 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler primeiro só 10 versículos, depois a gente continua a leitura. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. 1 Samuel 17, estamos no versículo 5 agora. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Davi, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Amém? Vamos orar. Marcelo, se puder só puxar esse fio um pouquinho mais para trás desse aqui, ó. Só para ninguém tropeçar nele. Obrigado. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por hoje à noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ministre ao nosso coração e que o Senhor nos prepare para enfrentar todo gigante que apareça diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Final de ano, como eu disse, 2023 está chegando aí, já está se aproximando, faltam poucos dias, e serão 365 dias que a gente não sabe o que vai acontecer. Aliás, a gente não sabe o que vai acontecer hoje à noite. Agora à noite, a gente não sabe. Mas muitas vezes surgem dúvidas, incertezas. E como pastor da igreja, eu preciso conversar algumas coisas com os irmãos hoje. Eu não sei quantos têm acompanhado, não as notícias da televisão, porque a televisão mente. A televisão só mostra aquilo que eles querem. Jornal Nacional, as pessoas de vários canais do Brasil, CNN e outras, eles só mostram aquilo que interessa.
Mas tem muita coisa acontecendo no Brasil. Para quem gosta de história, se você quiser depois, me mande um WhatsApp que eu te mando a revista Manchete. Só os mais antigos vão se lembrar da revista Manchete, de 1964. Eu nasci em 62. Então tinha 2 anos quando aconteceu isso, tá? Mas 1964 eu tenho a revista Manchete em PDF, você vai ler no seu celular, vai ver as fotografias e vai descobrir que muita coisa que está acontecendo hoje aconteceu lá atrás, ok? Muitas coisas que estão assim prestes a acontecer já aconteceram antes. Na época de 64, foram explosões em estação de trem e outras coisas mais. Várias coisas aconteceram e estamos com essa possibilidade no Brasil. Há muitos grupos de guerrilheiros que vieram de outros países da América do Sul e estão no Brasil. Eles foram entrando. Há grupos que vieram do Oriente Médio, estão no Brasil. Há grupos de facções também. Sabe aqueles grupos que às vezes fazem aqueles assaltos com grandes armamentos, coisas até mesmo que podem derrubar helicóptero? Eles estão no Brasil e durante um bom tempo eles foram sendo treinados até mesmo fora do país. E o que aconteceu em 64 está prestes a acontecer de novo. Então, é um gigante que temos pela frente. Como pastor, eu preciso avisar para os irmãos. Porque algumas coisas podem acontecer. Não sabemos o que vai acontecer na nossa região. Talvez aqui seja tranquilo. Talvez Rio de Janeiro seja mais complicado. Talvez São Paulo seja mais complicado. Nós não sabemos. Mas é importante, pessoas especialistas, eles têm dito que nessas dúvidas a gente precisa se precaver. Então, é importante você comprar algumas coisas, se possível, essa semana. Compre. Pastor, e se não acontecer nada? Tudo bem, você já comprou, no outro mês você não vai precisar comprar. Tá? Compre coisas, ao invés de ficar preocupado em comprar coisas para o Natal, comprar coisas que você pode ficar sem, compre coisas úteis que você não precise sair de casa por algumas semanas, ou talvez mais que um mês. Então, é necessário falar isso para vocês. Eu poderia ficar quieto e, de repente, a coisa ficar difícil e todo mundo estar com a despensa cheia de panetone, de peru para o Natal, de refrigerante, e aí o leite não compra o mês que vem. O leite da criança, o remédio. Então, compre algumas coisas. Pode ser que haja problema de energia também. A luz da minha casa, por exemplo, vem de Americana. Se acontecer alguma coisa, quando a gente fica sem energia, a gente liga e aí eles vão mandar uma equipe para consertar. Mas se a coisa apertar, eles vão demorar para fazer as manutenções. Então tenha vela em casa, tenha palito de fósforo, tenha gás, tenha pilhas, tenha papel higiênico, tenha leite, enlatados, ovos. Pastor, eu vou encher minha geladeira de carne. Se faltar energia, tenha pelo menos sal para você salgar a carne. Para fazer que nem os nossos antigos faziam, que eles salgavam a carne, colocavam no sol, e aí ela durava um pouco mais. Se não acontecer nada, graças a Deus. Mas se acontecer, nós estamos meio que preparados. Tenha água reserva. Porque se houver algum problema, pode ser que a água fique meio escassa. Então, se você tiver alguns galões em casa, é bom ter. É bom ter alguns produtos especiais de limpeza, como água sanitária e outras coisas, para poder, pelo menos, pôr umas gotinhas na água para poder beber. Pode ser que falte a luz. Se faltar a luz, você não vai ter o quê? Internet. Já pensou ficar sem internet? Agora vocês estão preocupados, né? Agora ficaram preocupados. Pode ser que a gente fique sem internet por algumas horas, sem televisão, Então, se prepare.
e ore, porque tudo isso é um gigante. E se a coisa ficar meio complicada, nós vamos mandar mensagem para vocês dizendo: fique em casa. Deixa as coisas ficarem resolvidas, aí você sai. Não sai passeando lá para 13 para fazer compra. Fique em casa. Fique tranquilo. Mas esteja preparado. É melhor estarmos preparados. Eu sei que alguns ficaram preocupados só com a internet, mas tem outras coisas em casa também. Se não acontecer nada, no mês que vem você não vai precisar comprar. Você já tem arroz, já tem feijão. Macarrão é uma coisa boa para se comprar, que rapidinho você prepara, tá? Não adianta também comprar aquelas coisas que você vai ter que ficar 2 horas de forno para preparar. Então, faça previsão. Não deixe seu tanque do carro vazio, deixe ele cheio. Se precisar sair com alguma emergência, você tem combustível, tá bom? Mas se prepare. É um gigante que há possibilidade de acontecer alguma coisa. Alguns países falaram também sobre intervir aqui no Brasil e nós precisamos estar prontos, tá bom? Remédio, sim, remédio. Se você usa remédio controlado, compre. Deixe em casa, compre. Se você usa uma caixinha por mês, compre 2. Você vai ficar tranquilo, tá bom? Porque vai ser algumas coisas se acontecerem. Volto a dizer, não sabemos como será na nossa região, mas em algumas regiões já se sabe que vai ser mais complicado. Nós encontramos aqui o gigante Golias. E nós estamos perto, talvez, de um gigante. No começo, antes de começar o culto, a pastora disse: tem alguma passagem para hoje? Eu falei: não. E aí eu me lembrei: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí ela me disse: e aonde está essa passagem? Eu falei: não, a parte mais difícil eu já fiz, eu lembrei da passagem. A parte fácil é achar na Bíblia, né? Mas ela tem, rapidinho ela lembra que onde que é. Eu não lembro a placa do meu carro que está ali fora, tá bom? Então, telefone eu sei só alguns. Mas nós precisamos olhar essa passagem de hoje, que de repente no exército dos filisteus se levanta um gigante. Eram 2 exércitos. O exército de Israel, o rei era o Saul, e o exército dos filisteus, povo inimigo de Deus. Quando a gente era criança, a gente cantava um certo pastorzinho que se chamou Davi. Era tão pequenino, mas não confiava em si. Mas aí o gigante a gente põe ele bem lá em cima, né? Mas o Davi era pequenininho. Não, Davi já era um jovem. Ele era o 8º filho. Mas ele era o mais moço, mas não era um menininho pequenininho. Mas aqui o exército de Israel estava em guerra com o exército filisteu, mas não tinham começado a guerra. Sabe quando vai ter o jogo, que fica um time de um lado, time do outro, um olhando para o outro? E eles estavam assim, numa montanha estavam os filisteus, noutra montanha estavam o povo de Deus, os israelitas. Mas a guerra ainda não tinha começado quando um homem grande, um gigante, se levanta. É bom que algumas Bíblias hoje já trazem metros, né? Alguém aqui tem côvados ou alguma outra medida que não é metros na sua Bíblia? Côvados. Quantos côvados está aí na sua Bíblia? Dá uma olhadinha, por favor. 6 côvados e 1 palmo. Aí a gente fica pensando o que é um côvado, né? Se não me engano, o côvado é a medida aqui dessa parte de um homem, só que a gente sabe que tem uns que tem um braço mais comprido, tem outros que tem um bracinho mais curto, mas côvados a gente não conhece muito. Mas a Bíblia diz aqui na versão mais nova, eles traduziram a medida, e ele tinha quase 3 metros de altura. 3 metros. Ele era grande, mas não era aquele gigante que a gente pensa assim
quase chegando lá no teto, era 3 metros, mas ele era forte. E a armadura dele, a couraça, era um Daniel Lima. Eu fui antes, agora à tarde, dar uma olhada. Eu peso 58 hoje, às vezes eu peso um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas a armadura dele, a roupa de cima dele aqui era 60 quilos. 60, ele carregava um Daniel brincando. Oi? 5.000 ciclos de bronze na sua versão, é difícil, né? Mas é um Daniel, 58 quilos. A lança dele era como um eixo de tecelão, é quem faz tear, mas a ponta de ferro era 7 quilos. E ele tinha um dardo também aqui no ombro. Ele tinha caneleiras de bronze, caneleiras de bronze nas pernas. Então o homem era bem equipado. E na época já era uma guerra espiritual. Tem gente que nos critica dizendo que tudo para a gente é luta do bem contra o mal. Esses crentes, eles só acham que tudo é luta do bem contra o mal. Sim, é do bem contra o mal. E a gente sabe quem está do lado do bem, é Deus. E a gente sabe quem está do lado do mal, é o inimigo de Deus. Se você olhar, por exemplo, ali no capítulo 16, versículo 13, fala sobre Davi. E diz aí que Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Rabá. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se apossou de Davi. Mas aqui no Velho Testamento, o Espírito Santo não vinha e ficava. Ele vinha para algum momento especial e ia. Ele veio sobre Saul naquele momento que ele foi ungido, coisa e tal, e saiu. Ele vinha e saía. Só no Novo Testamento que o Espírito Santo veio para ficar na vida daqueles que se consagram. Temos falado disso nas últimas semanas. Mas Davi, nós vemos aqui que o Espírito Santo tomou Davi. Davi estava do lado do bem e ele foi ungido, mas para ele assumir como rei foi só lá na frente. Aqui ele só tinha sido ungido rei. E se você olhar no versículo 23, diz sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul. Davi pegava a harpa e a dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Já era o bem contra o mal. E ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. O bem contra o mal. E nós precisamos escolher o direito para estar do lado do bem. E se você voltar a sua Bíblia um pouquinho só lá para o capítulo 13, tem um detalhe importante sobre como que eram esses dois exércitos. De um lado o exército dos filisteus, do outro lado o exército dos israelitas. Como que era? Como seria essa batalha? Olha o que diz ali capítulo 13, versículo 19 até o 21. 1 Samuel capítulo 13, versículo 19 até o quase o finalzinho ali. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro. Ferreiro faz o quê? Faz lança. Que mais? O que faz um ferreiro? Ele trabalha com ferro. Faz lança, mas faz outras coisas também. Faz uma ferramenta, faz uma faca de cozinha, faz uma espada, mas tem outras coisas. E aqui diz o seguinte: em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro. Por quê? Ninguém escolheu essa profissão? Não é por isso. Porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas, nem lanças. Por isso, todo Israel tinha de ir aos filisteus para molar o que? A espada e a lança? Não, eles não tinham espada nem lança. Para molar o que?
para molar as lâminas dos arados, para as enxadas, os machados e as foices. Então os hebreus só podiam ter ferramenta de trabalho. Só. Enxada, ferramenta de poda, lâminas de arar a terra, machado. Mas, além de só poderem ter essas ferramentas de preparar a terra, eles não tinham no território nenhum ferreiro que pudesse sempre estar afiando. E a gente sabe que ferramenta cega não serve para nada, só para cortar o dedo. Esses dias eu passei em Campinas, tinha um rapaz com uns três facões desse tamanho assim, né? É pontudo, mas não tem fio de corte. Ele fica jogando para cima, faz aquelas coisas todas lá. Mas os hebreus não tinham no território deles alguém para afiar essas ferramentas. E também não tinham ninguém que pudesse fazer espadas, fazer lanças. Eles estavam, como é que se chama isso hoje? Desarmamento. Os filisteus fizeram um desarmamento dos hebreus. Por quê? Olha o que diz ali. Para que os hebreus, versículo 19 ainda, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Porque se os hebreus não tivessem espadas nem lanças, eles seriam mais fáceis de serem dominados. Parece com algo que a gente tem visto ultimamente, né? Por isso todo Israel tinha que ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para molar os fios das lâminas e das enxadas e 4 gramas de prata para molar machados e aguilhadas. Por isso, no dia, deixa eu parar um pouquinho, está falando por isso porque já falou de algumas coisas, né? Teve alguém que começou um trabalho com, como dito acima, trabalho de faculdade. Primeira linha estava escrito, como dito acima, né? Porque a pessoa foi lá na internet, achou um trabalho do tipo que ela tinha que escrever, copiou um pedaço, colou, Ctrl+C, Ctrl+V, e o trabalho da pessoa começava como dito acima, né? Por isso que disso que já foi dito aqui em cima, por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada nem lança nas mãos de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. Então só o rei e o filho do rei tinham espada ou lança. O resto do povo, eles tinham que lutar com o quê? Pedaço de pau, pedra, enxada, facão, se tinha facão não sei, mas instrumento de podar, ou qualquer coisa assim. Tem um momento da história do povo de Deus que o Sansão combateu com o quê? Uma queixada de burro. Foi a arma que ele conseguiu, uma queixada de burro, e ele fez um estrago nos filisteus, porque os filisteus não permitiam que o povo de Deus tivesse a oportunidade de se defender. Então, essa batalha que está aqui para acontecer, de um lado os filisteus, do outro lado os israelitas ou os hebreus, era uma batalha desigual. Só pela roupa do Golias aqui já dá para ver, ele era um homem todo preparado e ele se levanta e ele começa a gritar, ele era um gritão, e ele começa a gritar, está ali no versículo 8 a 10 do capítulo 17, 1 Samuel 17, versículo 8 a 10.
Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem para brigar comigo. Um homem. Seria uma guerra por procuração. Ao invés de todo o povo ir brigar contra os filisteus, seria o povo escolher: Fábio, pronto, você é o mais alto aqui, você vai e briga com eles. Se você morrer, a gente perdeu. Se você ganhar, a gente ganhou. Seria uma guerra por procuração. E não apenas ele fica gritando e amedrontando, mas diz ali no versículo 16, o filisteu vinha de manhã e de tarde, 3 dias? Não, quanto tempo? 40 dias. Já pensou 40 dias, um mês e mais um pouco? Todo dia de manhã ele se levantava, todo dia à tarde ele se levantava de novo e gritava e chamava o povo de Deus para guerrear. E cada vez que ele gritava, diz a palavra que os homens tinham medo, eles fugiam de medo, eles ficavam apavorados. E o medo paralisa. Às vezes a pessoa com medo trava, e o povo de Deus estava travado. 40 dias, todos os dias, manhã e de tarde, aquele homem se levantava. E quando ele afrontava o exército aqui do Saul, ele estava afrontando o Deus, que era o Deus do povo hebreu. Mas eles estavam paralisados. Não fixe seus olhos no gigante. O gigante é grande? É. Ele bota medo? Bota. Ele é todo equipado, ele grita muito, ele faz barulho? Faz. Se você olhar para o gigante, você vai ficar apavorado. Ao invés de olhar para o gigante, faça como Davi. O Davi, ele olhou para o Deus dele. O Davi, ele entra nisso tudo, ele está lá cuidando das ovelhas, e o pai dele chama, e a Bíblia explica aqui que Davi era filho do Efrateu, versículo 12 do capítulo 17. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos estavam lá na frente de batalha, estavam lá no acampamento, ouvindo o Golias gritar durante 40 dias. Tinha mais 4, e depois a raspinha do tacho, o Davi. Ele não era criança, tá bom? Ele já era um jovem, um adolescente, um jovem, mais para jovem. Mas o pai dele chama e fala: Davi, vai lá levar mantimento para os seus irmãos. Hoje a pessoa vai para a guerra, e na guerra tem o rancho, tem comida. Alguém faz comida. Quando Mateus veio para cá, para estudar na escola de cadetes, depois de muitas provas, depois de muitas provas pesadas, e pagava para fazer as provas, e exames médicos e tudo mais, e comprar várias coisas, e passagem de avião para vir para cá. Ele contou de um jovem que no primeiro dia que entrou, a hora que deu o horário da comida, o jovem foi para o refeitório, a hora que ele viu a comida, ele virou as costas e foi embora para casa. Porque não era a comida da mamãe. E aí voltou para casa, porque ele não queria aquela comida de exército. Mas no tempo de Davi, cada pessoa tinha que levar sua comida, ou alguém da família tinha que levar lá alguma coisa para o seu familiar. Então Jessé diz: Davi, vai levar alguns pães. Está ali no versículo 17. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado, e estes 10 pães.
corra e leve isso para seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leve para o comandante de 1000. Não era para os irmãos dele, os 10 queijos era para o comandante de 1000. E aí Davi acorda de madrugada no dia seguinte, versículo 20. Ele acorda de madrugada, ele deixa as suas ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu. E ele vai lá para o local de batalha. E quando ele chega lá, ele deixa a carga com o guardador das bagagens, e ele chega perto dos irmãos para perguntar como é que eles estavam, porque o papai disse, traz notícia deles. Não só traz notícia, mas também traga, finalzinho do versículo 18, traga uma prova de que estão bem. Não dava para tirar selfie com eles, para dizer aqui, ó, tirei selfie com os meus irmãos, estão todos inteiros, estão vivos. Eu não sei que tipo de prova que o Davi tinha que levar de volta. Talvez eles iam dizer, fala para o papai que aquela vez que eu era pequenininho, que ninguém sabe dessa história, só o papai, só para ele saber que eu estou vivo. Não sei qual que era a prova. Não sei se eles iam escrever um bilhete e o papai ia reconhecer a letra dos filhos, não sei o que. Mas ele queria a prova de que os filhos estavam vivos. E quando Davi chega perto do exército de Deus, de repente Golias se levanta fazendo a mesma coisa, gritando, falando mal contra o exército de Deus. E o Davi começa a perguntar algumas coisas. Ali no versículo 23. Enquanto Davi ainda falava com eles, falava com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, nos 40 dias antes. E Davi escutou. A diferença é que agora tinha um lá dentro do grupo de Deus que não tinha escutado o que Golias tinha falado antes. Davi escutou. Versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele. Fugiam. Os homens que eram homens de guerra, desarmados, talvez só com um pedaço de pau, só com talvez uma vara comprida com uma ponta na frente, talvez, sei lá o que eles usavam, mas eles fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento. Ou seja, quem matasse o Golias seria o quê? Genro do rei. Assim, de repente, ia deixar de ser um homem comum, ia passar a ser o genro do rei. E aí então Davi perguntou, além disso, de casar com a filha do rei, e isentará de impostos em Israel. Não vai ter que pagar mais impostos. A família dele não vai ter que pagar mais imposto. Não vai ter mais IPVA, que vai chegar daqui a pouco, IPTU, não vai ter mais essas coisas todas. Imposto de renda retido na fonte, nada disso. E aí o Davi escuta tudo isso. Versículo 26, então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esses filisteus e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E aí o outro começa a falar, mas de repente um dos irmãos de Davi dá uma bronca nele. O que você está fazendo aqui? Davi, volta para casa. Davi,
vai lá para o seu lugar. E o irmão ainda diz, versículo 28, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, ele ficou irado com Davi. E disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Quer dizer, o seu trabalho não vale de nada, você só cuida de um pouquinho de ovelha. Você abandonou as ovelhas lá e veio para cá? Não, o que Davi tinha feito com as ovelhas? Tinha deixado com um guarda. Ele era responsável. Eu falei hoje para o Walter, a Melissa é responsável. Ela chegou e já perguntou da projeção, ela deu um jeito. O Davi era responsável, ele não abandonou as ovelhas. Ele achou um guarda para tomar conta das ovelhas. Mas agora o irmão está dizendo, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Seu trabalhinho de criança lá de casa. Você não vale nada, você só cuida de ovelha. Mas o Davi não dá bola para o que o irmão está dizendo, está brigando com ele, e vira para o outro e faz pergunta, e a notícia chega para o rei, tem alguém aí que está dizendo que o Golias não pode afrontar o exército do Deus de Israel. Ele não pode afrontar o exército do Deus vivo. E aí eles levam Davi para o rei. Está lá no versículo 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Estava todo mundo com medo, o único que estava pelo menos bravo com Golias, pelo menos falando sério sobre Golias, era o jovem que tinha acabado de chegar. E aí trouxeram Davi a Saul, e Davi disse a Saul, versículo 32, que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, você não poderá contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a mocidade. É injusto, ele é guerreiro, ele é briguento, ele é bom de batalha. Ele podia ter acrescentado, ele está armado, você não está, ele é grande, você é pequeno, ele é guerreiro, você é pastor. Ele podia ter colocado outras coisas aqui, mas não deu tempo. Aí Davi respondeu, versículo 34, este teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. É interessante que aí o Saul resolve dar uma mãozinha para o Davi. O Saul pega a sua própria armadura, lembra? Só o Saul tinha, e o filho dele tinham armas e armaduras também. O resto do povo lutava de peito livre. Mas Saul pega a sua armadura e coloca no Davi e dá a espada para o Davi. E diz a palavra que ali no versículo 39, Davi cingiu a espada
sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. Ele não tinha experiência para andar com aquela coisa pesada. Ele não tinha experiência, além disso era um negócio pesado, ele ia cansar logo. E aí o Davi tira aquela armadura toda e deixa de lado a espada. E o Davi vai procurar o que? Uma funda. A funda é parecida com um estilingue, ou bodoque, como alguns chamam. A diferença, a Lia conhece por bodoque, né, Lia? Na hora que eu falei bodoque, ela levantou o rosto como quem diz: essa palavra eu conheço, bodoque. Parece um estilingue, um bodoque, só que não tem a forquilha. Só tem as duas cordinhas com aquele pedaço de couro no meio, e era colocada uma pedra ali, e um dos lados daquela corda comprida ficava enrolado num dedo. Minha mãe usou isso quando era criança, e ela tinha que espantar passarinho no meio da plantação. Senão o passarinho vinha, eles plantavam, 3 grãozinhos aqui, 3 grãozinhos ali, 3 grãozinhos lá, o passarinho vinha e ele dava 3 bicadas aqui e já ia para o próximo, 3 bicadas ali. Ele não ficava tentando ver se tinha outro, porque o passarinho, depois que ele pegava a sequência, ele já sabia que eram 3 grãozinhos de milho só. Então, minha mãe, que era pequenininha, era menina, a obrigação dela era ficar na plantação até o milho ficar maiorzinho. E a mensagem foi embora. Mas ela usava funda. Então, um lado da funda ficava preso, enrolado, amarrado no dedo, e o outro lado era solto, mas segurava aqui com a outra ponta. Então, girava e depois jogava. A hora que soltava, um lado da cordinha soltava e a pedra ia. Essa era a funda. Não é a boleadeira do sul. Boleadeira são três bolas de couro com alguma coisa dentro. São 3 cordinhas e o boiadeiro girava aquilo e jogava, e conforme aquelas coisas enrolavam no pé do boi, o boi caía e o boiadeiro vinha pegar. Mas a funda era um instrumento usado naquela época. E para você ter uma ideia do que é que estamos falando, Juízes, capítulo 20, eu tenho marcado aqui, por isso que eu vou achar rapidinho, mas se você quiser só anotar e ver depois, Juízes 20, versículo 16, diz o seguinte, Juízes, capítulo 20, versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos. Tinha um detalhe neles, que eram? Canhotos. Eles usavam a mão esquerda. Canhotos que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra no quê? O que está aí na sua Bíblia? Num fio de cabelo. Os caras eram bons. Atiravam uma pedra com a funda e acertavam um fio de cabelo. Quando era criança era latinha, a gente ficava tirando coisa nas latinhas com estilingue. Passarinho nunca matei, mas latinha eram as vítimas. E tem mais alguém ali pondo a mão na boca, não sei se ele se lembrou de alguma coisa. Mas Davi sabia usar funda. E ele pega a sua funda, capítulo 17. Depois que ele disse que ele não podia usar a armadura, diz: e Davi, é a segunda parte do versículo 39, e Davi tirou aquilo de sobre si. Agora é versículo 40. Pegou o seu cajado na mão. Cajado era uma vara comprida e às vezes a ponta era meio curva, que eles usavam para bater num bicho que viesse,
para puxar uma ovelha que estivesse num buraco, alguma coisa assim. Ele pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Pedras lisas do ribeiro, pedras que já tinham rolado bastante. Sabe, seixo, que vai rolando no rio, vai rolando, e ele fica meio que redondinho, meio que sem ponta. Ele pega 5 pedras lisas do ribeiro. Eram pedras que iriam reto, iriam mais rápidas talvez, e as pôs num alforje de pastor, aquela bolsinha que ele carregava do lado. Pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi em direção do filisteu. Lembra que eu disse, não olha para o tamanho do gigante? Não olha para o tamanho do gigante. Se você olhar para o gigante, você fica que nem aqueles homens que foram para a terra prometida e disseram, nós somos como gafanhotos diante deles, que eles são gigantes. Não olha para o gigante. Um problema, sei lá, o médico falou alguma coisa, ou alguma questão que você precisa resolver, alguma entrevista que vai fazer, alguma situação. São gigantes. O ano de 2023 são os gigantes. Não olhe para o gigante, mas olhe para o seu Deus. O Davi não olhou para o gigante, senão ele ficaria parado também e voltaria rapidinho para cuidar das ovelhas. Mas como ele conhecia o Deus dele, que já tinha livrado do leão e do urso, e ele está dizendo, Deus vai me livrar dele também. E ele vai caminhando na direção do Golias, versículo 41, o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro, quer dizer, o gigante não vinha sozinho, o gigante tinha o escudeiro era o cara que carregava as armas. Então Davi não ia lutar só com o gigante, mas tinha também um ajudante dele que carregava as coisas, que vinha junto. Versículo 42, o filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. Então, a gente sabe que o Davi era ruivo, cabelo vermelho, porque aqui está dizendo que Davi era ruivo, mas era moço. O Golias olhou para ele e falou, onde já se viu? Eu pedi um guerreiro e me mandam meio metro de gente aí para brigar comigo. E ainda o filisteu, depois que ele desprezou, diz o versículo 43, o filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Está achando que eu sou um cachorro? Sou guerreiro, ô garotinho, sou um guerreiro. Você acha que com um pedaço de pau você vai me pôr para correr? O filisteu, depois de ter dito isto, ele diz, e pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Quer dizer, eu vou te matar. Você vai virar comidinha de bicho. Mas diz a palavra que Davi não ficou com medo. Davi não correu. Muito pelo contrário, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Ele não diz, eu vou contra você com meu cajado e minha funda, que eu sei atirar muito bem. Ele nem cita o cajado, nem cita a funda.
mas ele cita a arma secreta que ele tinha, que era o Deus do exército de Israel. E ele fala: hoje mesmo o Senhor entregará você, Golias, nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Golias tinha amaldiçoado Davi pelos deuses dele, mas Davi diz: vocês vão descobrir que tem um Deus em Israel. Há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês. Ele está falando agora com os outros que estavam também armados atrás do Golias. O Senhor entregará todos vocês. Você acha que eles iriam se entregar para serem escravos? Não iam, de jeito nenhum, porque eles eram bem armados. Se Davi matasse o Golias, os outros, eles não iriam se entregar, tá bom. Eles iam quebrar o acordo. E diz aí, e começou, versículo 48, e aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Agora não era só um menino com um pau, mas era um menino correndo na direção dele. Não era fugindo do Golias, mas é correndo na direção do Golias. O pastor Jeremias Pereira, quando ele fala dessa passagem, ele diz que muita gente olharia o gigante e diria: como ele é grande, olha o capacete dele, olha o tamanho desse homem. E no capacete do Golias tinha um espaço, a testa. E muitos diriam: um homem é grande, a testa dele é grande demais. Mas o pastor Jeremias disse que Davi falou: que testa, eu não erro mais de jeito nenhum. Que testa, que alvo fácil. Esse alvo eu não erro. Aquela testa no meio do capacete. E com uma pedra só, diz aqui a palavra, versículo 49. Olha que Davi está correndo, e correndo, Davi meteu a mão na forja, tirou dali uma pedra, e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Qual seria o normal? Pedrada na cabeça, para trás. Por que o Golias caiu para frente? Por quê? Não. Quem estava correndo era o Davi. Quem que derrubou o Golias? Foi Deus. Se ele caísse para trás, eles diriam: não, porque a pedrada foi na frente, aí ele caiu para trás. Mas Deus derrubou Golias para frente, de rosto no chão. Rosto no chão. E diz a palavra ali no versículo 50, assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o derrubou e o matou. Matou como? Foi a pedrada que matou? O versículo continua explicando: não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada do filisteu dele, tirou-a da bainha. Bainha é aquele lugar onde encaixa a espada, aquilo é bainha. Tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Não foi a pedrada que matou o Golias, foi a espada que Davi tirou do próprio Golias. Então,
Não olhe o Golias. Se você confiar no Deus que você tem servido, há quantos anos, Firmino, servindo a Deus? Já uns 19, uns 20 anos, né? Uns 20 anos. Se você se lembrar sempre desse Deus que você está servindo há 20 anos, alguém está há mais de 20 anos aqui? Sei que alguns estão há mais de 20 anos, Aguinaldo, né? Quantos anos mais ou menos? Uns 23. Alguns estão a mais aqui. A gente tem que se lembrar do Deus a quem nós temos servido. Quantas vezes Ele nos livrou de acidente, quantas vezes Ele nos livrou de problemas, quantas vezes, quantos gigantes Ele já nos livrou, quantos leões, quantos ursos. Deus livrou o seu povo por meio do jovem Davi, que não olhou o tamanho do gigante, mas ele sabia que com ele ia o Deus do exército de Israel. Esse mesmo Deus do exército de Israel está conosco aqui hoje. Amém? Ele está comigo e está com você. Aquilo que eu comentei no começo desse culto, é um gigante? É um gigante. Tem noite que a pastora Lúcia e eu, a gente fica até meio assim, sem dormir direito. É só estudar a história do que aconteceu em 64, tá bom? Então, como eu falei, me peça que eu te mando o PDF da revista Manchete de 64. E você vai descobrir como é que estava naquela época, o que é que ia virar o Brasil se não fosse feito nada. Então, estamos bem numa fase parecida. É um gigante? É um gigante. Mas o Deus que livrou o seu povo dos filisteus, que tinham desarmado os hebreus, que estavam bem equipados, que gritavam muito. O mesmo Deus, Paula, é o Deus que vai te ajudar nos seus gigantes. Pode ser a questão de alguém da família, como ela tem pedido oração. Pode ser para ali alguma situação que ela está preocupada. Pode ser para Orlando alguma situação que ele está preocupado. Não olhe para o gigante, Irene. Não olhe para o gigante, Marcelo. Olhe para Deus. Toninha, Eunice, Jô. Olhe para Deus. Deus é maior. Deus é maior. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo, pastora, 121. A parte mais difícil eu fiz. Lembrar o Salmo. A gente leu no começo do culto, eu já esqueci, né? 121. Abra aí sua Bíblia, Salmo 121, para a gente terminar. Seu socorro não vai vir se você colocar em pessoas, maldito homem, que confia no homem e faz do seu braço forte e suave. Não confie nos homens. Eles podem ajudar? Podem. Mas confie em Deus. Laíde, confie em Deus. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quando a gente fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a gente está dizendo é o Deus aqui do Velho Testamento que continua o mesmo hoje. Amém? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme, não cochila. Não dormita nem dorme o guarda de Israel.
O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Ele não te abandona. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. É dia e noite, é 24 horas esse que te guarda. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Quando você sair de casa e quando você voltar para casa. Quando você sair da cidade para fazer uma coisa e voltar para a cidade. Quando você sair do bairro, voltar para o bairro. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Olha que bênção. Desde agora e para sempre. A gente faz a nossa parte, a gente vigia, amém? Vigia. Se a coisa estiver meio preocupante, fique em casa. Decida onde você vai, vigia, tá bom? Mas o Senhor te guarda. O Senhor guardou Davi, o Senhor tem guardado Donizete e vai nos guardar também. Não olhe para o gigante. Olhe para o Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos orar? Meu Deus, diante de tudo que tem sido anunciado, diante de tudo que tem vindo como ameaça, nós queremos nesta noite pedir que o Senhor nos lembre sempre, cada dia, diante de cada notícia, diante de cada afirmação, que a gente se lembre de olhar para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E diante do Senhor, qualquer gigante não é nada. Deus abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem aqui, os que são pais, os que são avós, cada marido, cada esposa. Abençoa, Deus, os adolescentes, juniores que estão aqui, as crianças também. Abençoa, Pai. Que haja em nós a mesma fé que Davi teve diante da situação ali do Golias. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, ó Deus, a crer que o Senhor pode nos livrar. E Espírito Santo, nos conduza cada dia para que tomemos decisões acertadas. O que fazer, o que não fazer, onde ir, onde não ir, com quem falar, com quem não falar. Ó Deus, o que comprar, o que não comprar. Senhor, ensina-nos, Pai. Traz também paz no nosso coração, de forma que a gente não esmoreça, que a gente não desista. E que dentro de algumas semanas que a gente possa olhar para trás e dizer: o Senhor nos livrou. Pedimos também pelo nosso Brasil. Pedimos a Deus que o Senhor esteja dando sabedoria para todos aqueles que precisam tomar decisões. Em nome de Jesus. Amém.